Bom, então falando de curto-circuito, né? Então imagina que essa... Vamos pegar aqui, ó. 500 volts dividido por 0,001 ampere, né? Que é a resistência que ficou aqui, tá? Isso aqui, ó, tem 5 zeros. Então isso aqui vai ficar 5, 500 mais 5 zeros. Amperes, né? Então veja aqui uma corrente absurda, uma corrente gigantesca, muito grande passando por aqui, né? Então, pá, né? O que vai acontecer? Como você tem uma variação de corrente muito alta, né? Saiu de você tinha antes 500 volts sobre 2, dá 250 amperes. Veja que já é grande, né? Mas imagina isso aqui é muito maior. Se você passar 250 amperes, isso aqui tem quanto? Esse montão de amperes aqui, ó. O que vai acontecer? A energia dissipada aqui vai ser tão grande que pode derreter esse fio aqui. Ele vai aquecer tanto que pode derreter. E isso aí dentro de uma parede de uma casa, né? Aqueles borracha do fio aqui, ó, pode pegar fogo. Por isso que existe incêndio por curto-circuito. Porque você puxa uma corrente muito alta, por efeito Joule dissipa muito calor e ocorre o que? Ocorre um superaquecimento e ele pode até queimar e pegar fogo. Geralmente os fios condutores, né, eles têm uma resistência baixa, que tem que ser baixa, né? Por que a resistência dos fios condutores de eletricidade tem que ser baixa? Porque se a resistência for alta, lembra que quando os elétrons vão passando pelo condutor, eles vão se chocando, né? E à medida que a resistência aumenta, o número de choques e energia perdida nos choques aumenta. Então quanto maior a resistência que você tem, maior é maior vai ser a potência dissipada, ou seja, a energia que vai se transformar em calor, tá? Então não é interessante que a sua casa você perca calor por causa da fiação, né? Perca energia por calor por causa da fiação. Então veja o seguinte, quer falar? Então eles são fios que têm uma resistência baixa, né? Agora imagina que você pega ali a sua tomada 220 volts, né? Aí você pega o fiozinho aqui, que nem os molequinhos fazem quando é criança, fazem, né? O meu primo lá, ele pegou uma tesoura e enfiou na tomada lá, né? Levou um choque, o cabelo dele arrepiou até hoje, nem crime ajuda. Daí ele botou o fio aqui, ó, né? Aí o que você colocou? Você colocou 220 com uma resistência de 0,01 ohm. Cara, vai vir uma corrente, filho da puta aqui, entendeu? Digamos que o fio tá cortado aqui, né? O fio tá cortado, então não tem corrente passando, né? Aí você vem e põe aqui, ó, tum, né? Aí meteu aqui, fechou o circuito, a resistência total aqui é muito baixa. Então, em questão de segundos, de poucos segundos, microsegundos, a corrente saiu de zero e foi lá pra puta que pariu. Subiu lá para um valor muito alto. Então você vê aquele faísca lá, aquele estalo, pá, né? Ou seja, foi esse efeito aí da corrente muito alta passando. Então esse é o chamado curto-circuito, ou seja, um circuito curto. Ou seja, a corrente baixa, né? A resistência baixa, então a corrente muito alta passando. E esse é o tal do curto-circuito. Então, às vezes não leva a derreter o fio ou fazer explosão, mas o valor é tão alto de corrente que isso aqui chega a aquecer isso aqui a ponto de pegar fogo, tá? O que eu ia falar agora? Isso é resistência elétrica, né? Então, já falei do aberto e do curto-circuito. Então, quais são as situações que você pode aplicar aqui para dar curto-circuito? É você fazer a resistência de um condutor ficar tão baixa, tão rápido, que a corrente sobe muito rápido em poucos segundos, né? Sobe muito em poucos segundos. Então aí você tem uma situação de curto-circuito, tá?
Deixa eu ver aqui o que tem aqui na sequência, rapaz. Ah, tá. Então você lembra que então agora você fala o seguinte: tá, tudo bem, eletricidade e tal, é uma forma de energia. Por que é uma forma de energia? Porque os elétrons têm uma carga elétrica, né? E aí elas têm um campo elétrico e uma energia associada. Então, quando existe uma corrente elétrica, você tem uma energia sendo transferida, né? Você está levando energia de um canto para o outro, né? Quanto mais elétrons você tiver, maior essa energia. Então, se você quer aumentar a energia, então você tem que aumentar o número de elétrons, né? Então, se você está aumentando o número de elétrons, você está aumentando o quê? A corrente. Então, quanto mais corrente você passa, né, faz fluir por um condutor, mais energia você está passando. Dependendo da resistência, parte dessa energia é gasta nas colisões, né, os choques entre os átomos e os elétrons. Então, existem dois tipos de energia: a energia útil, que os elétrons levam na corrente elétrica, e a energia dissipada, ou seja, aquela que se transforma em calor, tá? Ou seja, se transforma em calor devido ao efeito Joule. Então você pode ter dois tipos de energia: energia transferida e a energia dissipada. Dissipada é perdida, tá? Nem sempre o efeito Joule é um efeito nocivo, né? Às vezes ele é útil. Veja o exemplo: você tem roupa limpa passada por causa do efeito Joule. O que eles fazem? Dentro do ferro elétrico, né? Você liga aqui na tomada, né? Você liga aqui na tomada. Ali passa por uma resistência alta, né? E você passa uma baita de uma corrente aqui. Como a resistência é alta, isso aqui vai, por efeito Joule, vai aquecer tanto que vai esquentar. É a mesma coisa que do rabo quente que tem lá no Rio Grande do Sul. É um negócio que, quando eu morei em Curitiba, eles falaram que tem um tal do rabo quente. Eu acho esse nome muito estranho, mas eles usavam para esquentar coisas aqui, ó. Água, né? É uma resistência que você liga na tomada. Aí você liga na tomada, passa uma corrente por essa resistência aqui, ó, e esquenta. E outro exemplo é o banho quente que você toma na sua casa, no chuveiro, né? O chuveiro elétrico, ele é assim, ó. Aqui você tem o tubo, né? Aí ele cai numa região que tem um negocinho enroladinho aqui, ó. Essa aqui é a famosa resistência do chuveiro. Nada mais é que uma resistência alta que você liga na tomada aqui, na energia elétrica. Quando você liga o chuveiro, passa uma corrente elétrica aqui dentro nessa resistência. Por efeito Joule, isso aqui tudo vira uma região quente. E a água cai nesse calor aqui. E aí ela sai quentinha e aquece, e você pode dizer: ah, que banho bom, né? Então, veja que o efeito Joule não é de todo o mal, né? Todo ruim. Você pode utilizar ele para o bem, né? Veja uma coisa. Vou explicar uma coisa para vocês bem interessante, que é o chamado disjuntor. Disjuntor elétrico. Disjuntor elétrico é uma coisa que tem naquelas portinhas na parede da sua casa. Vai lá um dia e abre, né, a portinha. E você vai ver lá um negócio assim, ó, preto, com uma chavinha aqui, não, um para cima e um para baixo, né? Esse disjuntor, para que serve? Ele serve para, caso ocorra um curto-circuito na sua casa, ele proteger você de um incêndio, né? Imagina que aqui é a sua casa, né? Imagina que é a sua casa e você é um rapaz que está tomando banho. E aqui vem do poste, né? Dentro da sua casa, antes de passar para todas as coisas, ele passa pelo disjuntor. O disjuntor é uma chave eletromecânica, termoelétrica, né? Ele diz o seguinte, por exemplo, existem disjuntores de 30 amperes, tá? 30 amperes na casa, né? Ou seja, valores acima de 30 amperes, ele vai abrir esse circuito aqui, ó, e aí a energia não passa mais. Por isso que apaga tudo na casa. Quando passa menos, ele fica fechadinho e a energia passa por ele, né? Imagina que agora você vai lá, faz uma cagada lá no chuveiro e dá um curto-circuito. Lembra que o curto-circuito, você fez alguma merda lá
fez um curto, e aí vem esse curto, vai puxar uma puta de uma corrente aqui, ó, lá da rua, lá do poste. Vai vir, ó. Aí o disjuntor vai sentir aqui que aqui você tem uma corrente muito maior que 30 amperes. Ele vai dizer, opa, maior que 30 amperes, isso aqui é perigoso, então eu vou abrir. Aí ele abre esse circuito e nada mais passa. Aí apaga tudo, apaga a luz, apaga... Se sua tia estiver assistindo a novela, ela vai ficar brava, porque vai desligar toda a casa, né? Então protege. Mas por que ele protege? Então veja, vamos fazer um raio-x no disjuntor. O disjuntor, ele é feito de um material aqui metálico, né? Essa aqui é dentro do disjuntor, tá? E aqui é o fio elétrico que passa dentro do disjuntor. Isso aqui vai energia lá para o seu chuveiro, para o seu ferro de passar roupa, geladeira. Esse material é o tal de bimetálico. Ele é feito de uma camada de um material e de outro, estão grudados, né? Quando começa a aumentar essa corrente aqui, aumenta a corrente, o que acontece? O efeito Joule vai esquentar esse carinha bem aqui, que é esse mesmo cara aqui. Só que os materiais, todo o corpo, quando a temperatura dele aumenta, ele sofre um processo chamado de dilatação. Ou seja, ele vai aumentar de comprimento, ou seja, vai crescer. Como os dois estão grudados, só que cada um tem um coeficiente de dilatação diferente. Tem um alfa 1 e esse aqui tem um alfa 2. Então esse aqui vai entortar menos e esse aqui vai entortar mais. Esse aqui tende a ficar mais comprido e esse aqui ficar mais curto. Como os dois estão presos, estão grudadinhos, quando passar eles tiverem a mesma temperatura, esse aqui vai entortar menos, vai esticar menos e esse aqui vai esticar mais. E daí a tendência deles é fazer isso aqui, ó. O de dentro ficar mais comprido e o de fora mais comprido e esse aqui mais curto. Mas ambos dilataram. Daí isso que estava assim vai ficar assim, ó. Tá? Vai ficar assim. E aí, ou seja, não vai passar mais a corrente, né? Não vai passar mais a corrente, porque abriu o contrato elétrico aqui, não tem, o circuito ficou aberto. Como não passa mais corrente, isso aqui não vai mais ficar quente, só vai começar a esfriar. Daí quando ele começar a esfriar, ele vai voltar a encostar aqui e vai voltar a funcionar, né? Ok? Mas nisso aí ele já disparou e você tem que ir com o seu lá na chavinha lá e mudar a posição, né? Então veja que o efeito Joule foi útil para várias situações, né? Não é totalmente energia perdida. Bom, é isso aí. Depois a gente continua mais. Falou!